Agora, nós vamos falar de um problema que, segundo o IBGE, atinge mais de 5 milhões de brasileiros. Eu estou falando da hérnia de disco. A predisposição genética é a causa de maior importância para a formação de hérnias discais, seguida do envelhecimento e de pouca atividade física. Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer o sistema muscular que dá sustentação à coluna vertebral. Olha, praticar regularmente atividades físicas, fazer alongamentos, exercícios para fortalecer a musculatura e também a postura corporal correta são medidas importantes para prevenir as doenças da coluna. Bom, isso tudo é só um apanhado geral, mas para nos explicar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a fisioterapeuta Tamires e também o médico Rodrigo Ferracin de Souza, que é ortopedista. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada pela participação. Quando a gente fala hérnia de disco, caracteriza-se no quê, doutor? Bom, o disco intervertebral ele é como se fosse um amortecedor que a gente tem na coluna, né? E ele é composto, acho que até tem uma fotinho aí que a gente podia colocar no ar. Tem foto, tem foto. Vamos mostrar porque daí a gente consegue entender melhor. Então ele está entre um osso e o outro, né? É como se fosse um colchão ali que amortece o impacto no sentido axial, no eixo da altura do paciente, né? E esse disco ele tem dois componentes. Ele tem um componente externo que é rígido e um componente interno que é como se fosse uma gelatina, né? Que chama-se núcleo pulposo. E a hérnia de disco ela vai acontecer quando esse disco, por uma eventualidade, ele se rompe e tem extravasamento do líquido interno do disco para as estruturas posteriores da coluna. Por isso que normalmente a dor é uma queimação. É uma dor em queimação porque é uma dor neurológica, né? Existe o comprometimento das raízes que estão ali na medula vertebral, né? E o paciente tem muita dor nas costas e principalmente na perna. É engraçado, mas o problema na coluna, ele vai doer muitas vezes mais a perna do que a própria coluna em si. Irradia? A dor tem irradiação. Olha só, gente, eu falei até no bloco anterior, se você sente dores, tem alguma pergunta, então, aqui pro doutor, pra fisioterapeuta, pode ligar para cá. O telefone é o 3381-3200. 3381-3200. Onde, Tamires, pode aparecer a hérnia de disco? O pessoal sempre reclama bastante da lombar, é somente ali? Pode acontecer em qualquer nível da nossa coluna, seja na coluna cervical, na coluna torácica ou na lombar. A ocorrência é maior na lombar devido ser o local que tem mais movimento, mais móvel esse ponto da nossa coluna. Apesar que a coluna cervical também é mais móvel. E uma outra questão é que a coluna lombar, ela é onde se localiza o nosso centro de gravidade. E é ali que está nosso centro de massa. Então, os nossos movimentos dos braços e das pernas, eles acabam sobrecarregando e necessitando de uma estabilidade dessa região que nem sempre existe. Nem todas as pessoas têm essa região forte o suficiente para sustentar as suas posturas, as posturas que ela assume no dia a dia e as atividades que ela realiza. E ela acaba comprometendo porque, assim como ela é muito móvel, ela também tem um alto índice de lesão. Tem pessoas que têm muita dor, digamos, pescoço, ombros. Isso também pode vir a ser algum tipo de hérnia? A hérnia pode causar irradiação, como o doutor comentou anteriormente. Se for no nível cervical, pode irradiar para os braços. Se for nível lombar, é mais comum que irradie para as pernas, devido às raízes nervosas. Mas, às vezes, é apenas tensional. Às vezes, o problema se inicia por um problema tensional, muscular, por estar realizando um movimento da maneira incorreta, seja na hora de estar trabalhando, na hora de estar realizando atividade física, ou mesmo um problema mecânico mais sério, como é o caso da hérnia discal. Quem não trata, quem convive com a dor, o que pode vir a acarretar uma hérnia de disco? A hérnia de disco, geralmente ela vai causar uma dor crônica, então essa pessoa vai ter dor provavelmente o resto da vida. Eu costumo brincar com os pacientes no consultório, eu falo que o ser humano ele foi projetado para pegar a comidinha dele em cima da árvore, correr atrás do bichinho, caçar e comer, né? E a gente inventou carro, supermercado e trabalhar 8 horas por dia sentado, né? Então nós acabamos com os planos lá, dos planos iniciais do ser humano. Então a falta de movimentação, ela também faz os sintomas da hérnia serem mais proeminentes, piorarem os sintomas, né? Tem muita gente que tem hérnia de disco, mas devido ao nível de atividade física constante, manter um baixo peso corporal, etc., essa pessoa acaba não tendo tanto sintoma, né? Então, o sintoma da hérnia de disco está ligado ao tamanho da hérnia e também à atividade física que essa pessoa faz nessa coluna. Ah, é? A preparação muscular que essa pessoa tem para essa coluna funcionar.
né? Então, colunas que têm um bom tônus muscular, tem um bom alongamento, um bom fortalecimento da musculatura abdominal, a pessoa acaba não tendo tanta dor nas costas. Exercício físico sempre, a gente cita isso direto. Bom, a gente recebeu uma ligação, a pessoa só não quis se identificar, não quis passar a ligação adiante, mas a nossa produção passou que a telespectadora cita que ela tem uma protusão discal e se isso pode vir a acarretar uma hérnia. Olha, protusão discal seria um estágio inicial da hérnia de disco, geralmente uma frouxidão. Existem ligamentos ali na coluna que quando eles ficam mais frouxos, o disco ele fica um pouquinho mais para trás do que deveria ser, tá? A gente chama isso de um disco protuso, né? E quando essa protusão ela é mínima, a gente chama de abolamento discal, ou seja, um estágio pré-hérnia de disco, né? Isso pode chegar a ser uma hérnia de disco no futuro. Então... Tem que se cuidar, tomar as medidas que a gente falou, que é alongamento, fortalecimento da musculatura abdominal e manter uma atividade física constante, cuidar com peso, esse tipo de coisa. Cuidar com o próprio peso e cuidar na hora de levantar peso também. Esse tipo de coisa a gente tem que cuidar. Muito peso pode também vir a acarretar uma hérnia. Excesso de peso corpóreo pode ajudar a ter hérnia de disco, né? Um dos fatores causais da hérnia de disco. E a pessoa que trabalha com peso também, ela obviamente está submetida a um risco muito maior de desenvolver uma hérnia de disco. Ok, temos uma ligação agora. Alô, quem fala? Alô? Alô? Alguém na linha? A pessoa não deve ter caído a ligação. Enfim, qualquer coisa, essa pessoa que estava ligando agora aqui pra gente pode, mais uma vez, retornar a ligar aqui para o nosso programa 3381-3200. Você citou excesso de peso. Digamos assim, a pessoa que vai na academia, já de cara, começa a atividade de musculação, por exemplo, e já quer puxar muito peso, pegar muito peso, isso pode vir a acarretar, então, também uma hérnia? Pô, se não tiver o devido cuidado, pode sim. Né? A gente tem que ter em mente que a atividade física, para ser saudável, ela tem que ser uma coisa constante, regular, e o peso ele tem que ser aumentado de forma totalmente paulatina. A gente tem que aumentar esse peso devagarinho, aos poucos, né? Com orientação, supervisão do educador físico, supervisão médica, consultar um médico, de repente um ortopedista, antes de começar a atividade física, para a gente saber como é que está o alongamento e como é que está o estado biológico da paciente antes de começar a fazer atividade física. É interessante. E fatores genéticos, aonde influenciam? Os fatores genéticos, eles vão influenciar na frouxidão ligamentar, né? Algumas malformações vertebrais que podem propiciar a hérnia de disco, algumas barras que são ligações entre uma vértebra e outra que podem acontecer na coluna, que fazem com que a coluna seja menos móvel, então tenha mais tendência a ter hérnia de disco, né? E a própria frouxidão ligamentar acho que é o fator mais importante. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns alongamentos, né, Tamires? Mas temos agora sim uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Terezinha. Terezinha, você fala de onde? Eu tô falando da Velha Central. Tá certo, obrigada pela participação. E qual a sua dúvida, Terezinha? Obrigada. Olha, eu quero, assim, perguntar pro fisioterapeuta, pro ortopedista, sobre osteopenia na coluna cervical e lordose. Eu gostaria de saber se quando está muito agravado, assim, que dói muito e espalha para os ombros, o tratamento só resolve ou pode ser, tem talvez cirurgia? Tá certo, obrigada. Osteopenia e lordose. Bom, são duas condições diferentes. Terezinha, boa tarde, obrigado pela ligação. Osteopenia é quando a gente tem uma diminuição da massa óssea da coluna cervical. É diferente de osteoporose? Ela é um estágio prévio da osteoporose, né? Então é quando a gente tem uma diminuição da quantidade de osso. Ela quase, não chega a ser uma doença, né? É mais um acometimento da coluna, né? Uma característica que tem que ser tratada com cálcio, com várias medicações que a gente pode usar aí para melhorar a quantidade de massa de osso da coluna. Já a lordose, sim, é uma deformidade da coluna cervical, uma acentuação dessa curvatura. Deixa eu emprestar a doutora aqui. É uma acentuação da curvatura da coluna cervical aqui. Isso aqui a gente chama de lordose. Então, esse C aqui, ele fica mais aprofundado, né? E isso é uma deformidade que pode, sim, descompensar a coluna e pode realmente evoluir com uma hérnia de disco. Tá? Então isso pode causar hérnia? Pode. A lordose, ela pode ser uma das causas predisponentes de hérnia de disco. E assim, o tratamento da lordose, só ter a lordose não significa que tem que fazer cirurgia. Nós temos que ver o que está associado com a lordose. Se tem artrose associada, que é a espondilose, que são os desgastes dos platôs vertebrais.
se tem alguma protusão discal, se tem algum acometimento de raiz. Então, na verdade, só o fato de ter a lordose, Terezinha, não. A princípio, tem que procurar um ortopedista, avaliar melhor isso e determinar o melhor tratamento. Bom, a gente citou que alongamentos são super importantes para a prevenção. Que alongamentos são esses, Tamires? Normalmente, os problemas posturais, as alterações posturais e as dores, elas são advindas do encurtamento da musculatura posterior do nosso corpo. Então, atrás das pernas, atrás da coluna, atrás do pescoço, pela postura que adquirimos durante o dia, né? Ficamos muito sentados, a grande parte dos trabalhos são mais sedentários, então, sentados com os joelhos dobrados. E isso em associação, sempre o alongamento isoladamente não resolve, precisa, como o Dr. Ferracin colocou, fazer o fortalecimento da região abdominal, principalmente da musculatura mais profunda, e isso a gente nem sempre consegue em academias, porque às vezes lá não é orientado ou é focado apenas o alongamento mais superficial. Então, precisa ser orientado o alongamento da musculatura e fortalecimento da musculatura mais profunda e o alongamento da cadeia posterior de músculos, que a gente coloca, que é essa parte posterior das pernas, principalmente, porque ela tende, se essa musculatura encurtar, a alterar o posicionamento da pelve, alterar o posicionamento das vértebras. E esse encurtamento pode dar hérnia? Sim. Em associação com outros fatores, não isoladamente, né? O encurtamento, a má postura, carregar peso de maneira incorreta e em excesso, não adianta carregar da maneira correta, mas o peso é muito grande, né? Permanecer na mesma postura por muito tempo, não existe postura ideal. Existe a alternância de posturas, porque ficar só sentado ou só em pé, ambas as condições são prejudiciais, porque elas vão estar exigindo muito de uma parte muscular, de alguma região do corporal, enquanto que a outra vai estar parada, enquanto que a outra região não vai estar sendo ativada. Então, uma está trabalhando muito e a outra está muito parada. E trabalhando, às vezes, de maneira incorreta, na postura incorreta, com movimentos compensatórios, porque daí começa a doer e você tem uma atitude antálgica, que nós chamamos, você senta mais para um lado, porque a coluna está doendo mais do lado contrário, você começa a compensar e aí vem as alterações posturais e essa associação de fatores é que pode desencadear a hérnia de disco. Olha só, e tem gente que faz alongamento até de forma errada. Exatamente. Às vezes quer ter mais flexibilidade do que até tem, e aí também pode vir a dar algum problema. Não sei, a hérnia pode vir a acontecer também, doutor? Sim, com certeza. Os excessos de movimento, né? A coluna ela tem o arco de movimento bem definido, né? Os excessos de movimento, eles podem, sim, propiciar hérnia de disco, sim, e outras lesões, que não hérnia de disco, mas lesões ligamentares da coluna, que podem vir a causar dor para esse paciente e prejuízos funcionais, com certeza. A cama, o colchão, influencia? Olha, é um grande mito, sabe? O colchão, eu acho que de todos os problemas que a gente pode causar para a nossa coluna, o colchão talvez seja um dos que são mais divulgados, tal, mas assim, é muito difícil um colchão em si só fazer uma hérnia de disco, né? A gente, claro, ele vai contribuir. O colchão, assim como uma má postura, assim como você agachar de forma errada, são uma somatória de fatores. Mas é claro, um colchão mais firme, com a coluna melhor apoiada, o paciente dormir na posição correta, que seria de lado, com o travesseiro entre as pernas, isso realmente propicia com que você tenha menos problemas de coluna. Tá, né? certo. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É Isolde. Oi, Isolde. Você fala de onde? Eu falo do Tribés. Tribés, aqui de Blumenau. Blumenau. E qual é a sua Isso. dúvida, Isolde? A minha dúvida é a seguinte, eu tenho hérnia de disco, artrose e bico de papagaio na coluna lombar. Aham. Na L3, na 4, 5 e 6. Aham. E eu tenho muita dor, como o doutor falou mesmo, na perna, dentro do osso da perna, assim, que é dentro da bacia, e irradia para a coxa e para as pernas. E quando dá dor forte, se eu tentar caminhar, eu caio. E os médicos me proibiram de caminhar. E eu Tá. tenho só 55 anos. A senhora quer saber o tratamento para isso? Isso, porque eu já fui em vários médicos e nenhum me deu um tratamento adequado. Eles dizem que eu tenho que emagrecer. Mas aí fica difícil porque eu tenho um problema de hérnia, de tiroide. Aí eu como tudo que eles falam, mas eu não emagreço. Aí fica Só que eu não complicado. estou muito acima do peso, porque eu sou pequenininha, eu tenho 60 quilos. Tá bom, tá certo, querida. Obrigada pela participação. Bom, ela citou aí o excesso de peso, né? Aí fica mais complicado, digamos, um tratamento ou até a probabilidade de aparecer mais hérnia? Bom, dona Isolde, boa tarde.
desse médico magrelo aqui, só não vai emagrecer muito, não.